boa noite. Aqui estamos, como sempre acontece às segundas-feiras, com Henrique Medina Carreira e hoje voltamos a receber no nosso programa o Dr. Paulo Moraes e vamos discutir as questões relacionadas com a corrupção em Portugal. Muito boa noite, Dr. Paulo Moraes. Boa noite, Dr. Medina Carreira. Antes de irmos ao nosso tema, Dr. Paulo Moraes, pedia-lhe um olhar sobre o Portugal de hoje à luz desta gravíssima situação política com as divergências na coligação e no rescaldo de manifestações que colocaram na rua cerca de 1 milhão de portugueses. Como é que o senhor tem acompanhado estas últimas horas frenéticas no nosso país? Boa noite. Eu julgo que a marca mais distintiva dos dias de hoje é que há um divórcio absoluto entre a população e a classe política. Isto já não é um problema de governo ou de oposição. As manifestações e os movimentos que se têm sentido na sociedade, do meu ponto de vista, são movimentos de divórcio da população com a classe política, o que é natural. Repare, nós, nos últimos anos, temos assistido sucessivamente, em todos os processos eleitorais, a promessas sucessivamente não cumpridas, passa a redundância. Durão Barroso prometeu baixar os impostos, não os baixou. Sócrates prometeu a mesma coisa e teve o mesmo comportamento. Passos Coelho voltou a reincidir nesse erro e é evidente que as pessoas desacreditam. Eu acho que o grande problema hoje da sociedade portuguesa é a incredulidade das pessoas face aos políticos e, atrás disso, vem a imprevisibilidade. Os cidadãos hoje não sabem com que linhas se cosem, para usar uma linguagem comum. E isso, para os mais pobres, particularmente, é fundamental. Quem tem poucos recursos, quem vive mal, tem que saber com que linhas se cose. E o que é facto é que na vida política hoje já nada surpreende porque é tudo imprevisível. Se amanhã aumentarem o IVA, nós não nos admirarmos, mas se o diminuírem também não nos admiramos. O pior que pode acontecer numa sociedade é a imprevisibilidade total por parte da política. É evidente que, à parte disso, há um sentimento generalizado que os sacrifícios são só para a maioria da população e que depois há uma classe que vive faustosamente como sempre, e desde logo aqueles que estão ligados ou à política ou à vida política propriamente dita, ou então ainda pior que são os grupos económicos que dominam a política. E, de certa forma, esta medida da TSU configura essa percepção, porque ela foi apresentada como sendo uma transferência de dinheiro dos trabalhadores para os empresários. Acabou por configurar um pouco essa percepção da desigualdade. Eu julgo que a medida da TSU foi, digamos, a gota d'água que fez transbordar um copo que já estava muito cheio. De facto, o Estado, através dos seus governos, tem andado a roubar dinheiro à população. E, no fundo, a medida da TSU é, no fundo, dizer já que o Estado pode roubar 2 pensões aos reformados e aposentados, já que o Estado pode tirar 2 salários aos funcionários públicos, então os patrões estão também autorizados a roubar aos seus empregados. Portanto, isto, digamos, que é uma generalização de um regabof de roubo sobre a população. Doutor Medina, foi à manifestação ou viu pela televisão o movimento das pessoas em 40 cidades do país? Não, só vi pela televisão. Mas teve vontade de ir à manifestação? Iria à manifestação? Eu nunca fui de manifestações, porque essas manifestações não servem para nada. Porque aquilo que as pessoas que andam por ali estão convencidas é que se vier o B em vez do A, que não há austeridade e tal, é o que move aquela gente. Mas 600 mil pessoas nas ruas foi muita gente. Não estou a dizer que não tem significado. Estou a dizer, eu não adiro a manifestações porque aquilo que as pessoas ali pensam não é aquilo que é possível. As pessoas vão enganadas, enfim, pelas várias opiniões que a comunicação social põe no ar. E o significado? O significado é um significado importante. É um significado importante. Eu interpreto a situação dizendo que nós chegamos ao máximo da austeridade com o máximo da imoralidade. E este é o grande problema. Enquanto era austeridade, bom, ela tinha justificação e as pessoas lá iam encaixando. Mas a nossa sociedade está hoje no auge da imoralidade em conexão com a austeridade. Porque o Estado, este governo, primeiro não informou. Várias vezes aqui ao longo dos meses o Primeiro-Ministro não tem jeito nenhum para informar e o Ministro das Finanças ainda tem menos, ninguém percebe daquilo que eles dizem, estão ali horas e horas a amassar e nunca ninguém percebe o que é que está em causa. Você acha que tudo aquilo foi comunicado de uma forma absolutamente incompreensível para a generalidade das pessoas? É o que eu digo. Às vezes até eu tinha que prestar uma super atenção para perceber, veja lá. E o senhor que foi Ministro das Finanças? Pois, está bem, enfim, faço alguma ideia dessas coisas. Portanto, não explicam nada que se perceba, nem se sente nenhum esforço
para o fazer. Você ouve o Ministro das Finanças, esteve ali 3/4 de hora ou 50 minutos a dizer coisas e depois esteve a responder aos jornalistas. Quer dizer, a gente, a meio destas 2 horas ou desta hora e meia, passa pelo sono e larga aquilo pelo caminho. Desculpe só acabar. Sim. Esta omissão do esclarecimento, tarde ou cedo, seria fatal para o Governo. Porque quando um Governo aceita que se diga, bom, a austeridade é uma grande injustiça, mas nós temos que aplicar. Há ali logo uns parceiros ao lado, PS, do Bloco de Esquerda, enfim, essa gente que anda por aí, a dizer, não, isto é um neoliberal, isto é um neoliberalismo, isto é ideologia. Mas isto não tem nada de ideologia, não há dinheiro, isto não tem nada de ideologia. Se tivesse um comunista, um bloquista, um PS, a austeridade tinha que se fazer. Mas podia não ser esta, podia ser outra. Não, o problema não é esse, o problema é que se foi para a austeridade sem esgotar o tratamento da despesa pública. Este é que é o grande problema, porque a despesa pública nunca foi esticada. A despesa pública é aquela que é, falavam das gorduras do Estado, mas nunca se viu exatamente uma ação destinada a diminuir a despesa. O caso das PPPs, que é um caso chocante, eu não consigo perceber a dificuldade do Governo. Não consigo perceber. Não sei que juristas é que eles têm lá dentro dos ministérios. O Estado está falido. É um facto. O Estado deixou de pagar uma parte dos salários, prestações sociais, porquê? Porque estava falido. Porquê que o falido é obrigado a pagar as PPPs e não é obrigado a pagar aos assalariados? Paulo Portas pediu ontem ao Governo, enfim, o verbo não é pedido, mas esteve implícito naquilo que ele disse na comunicação que fez a cerca de meio-dia, que era necessário esgotar ao máximo todas as possibilidades de cortes na despesa até ao último cêntimo e falou nas PPPs. Exatamente. Bom, mas o embaraço, eu não ouvi ninguém usar este argumento. Os juristas morreram em Portugal, não sei o que é que aconteceu. Uma entidade falida não tem que cumprir as obrigações que tinha. Mas há umas cláusulas secretas. Não interessa. O falido não cumpre aquilo a que estava obrigado. E isso vê-se com os assalariados, com os pensionistas. O Estado não lhes paga aquilo que devia pagar, porque está falido. Então, isto não, as PPPs não têm que estar isentas disto. É uma imoralidade. E este é o problema, porque o Governo, sempre que teve que avançar numa despesa, sempre que apareceu um parceiro, um amigalhaço pelo caminho, parou. Câmaras, municípios. Fazia parte do papel lá do acordo com esses estrangeiros que iam andar. Não, protestaram 2 ou 3 sujeitos dos municípios, parou. Freguesias, enfim, como são fraquitos, vão morrer 500 ou 1000 freguesias. As rendas excessivas, fingiram que tínhamos mexido nas rendas excessivas. Porquê? Bom, porque apareceram interesses que o bloquearam. Quer dizer, o Governo não foi capaz de ter uma autoridade que o moralizasse aos olhos da sociedade portuguesa. Portanto, nós chegámos ao ponto em que a austeridade máxima colide com a imoralidade máxima. Agora? E agora é o nosso tema. O nosso tema é um dos casos da imoralidade. A corrupção hoje é como há 1 ano, como há 2 anos, como há 3 anos e como daqui a 3. Está abaixado ou está aumentado? Dr. Paulo Moraes, desde a última vez que cá esteve connosco, que dados tem que lhe permitam dizer como é que estamos? Deixe-me só para facilitar a vida ao professor Paulo Moraes, não é que é um elemento decisivo, que surgiu há dias. A Procuradora-Geral Adjunta diz que não há políticos corruptos. E isto é um embaraço para o professor Paulo Moraes. Como é que o Dr. Paulo Moraes comenta, desde já, estas considerações feitas pela doutora Cândida Almeida? Eu penso que a corrupção em Portugal nem carece de demonstração. Nós temos casos que nos dão, se fizermos uma análise casuística, bastaria ir aos casos dos submarinos, em que há pessoas condenadas, julgadas, presas na Alemanha. Um ex-ministro da Defesa na Grécia está também preso e, portanto, há provas de que houve corrupção, de que houve corruptores e corrompidos na política em Portugal. Claro. Agora, o que é verdadeiramente estranho e imperceptível, do meu ponto de vista, é que os corruptores alemães estão presos, mas os corrompidos em Portugal nem sequer estão identificados. Não, estão promovidos. E o problema, e portanto isto é corrupção na política portuguesa ao mais alto nível, no Ministério da Defesa, porque é evidente que não foi o porteiro do Ministério da Defesa que decidiu comprar 2 submarinos. Portanto, foi alguém com responsabilidade. Em qual Ministério da Defesa? Com que ministro? E essa é a minha maior perplexidade. Como é que, havendo todas estas dúvidas, todas essas suspeições de corrupção,
Os principais atores e compradores, ou seja, o primeiro-ministro Guterres e o seu ministro Rui Pena, e o primeiro-ministro Barroso e o seu ministro da Defesa Paulo Portas, como é que eles deixam continuar esta suspeição e eles próprios não fazem os possíveis para que isto seja imediatamente esclarecido? Mas se o Ministério Público, Dr. Paulo Moraes, diz que não há indícios contra ninguém... Não, mas eles deviam ser os primeiros interessados, porque a partir do momento em que os tribunais alemães, em que devemos confiar, nos dizem que houve corrompidos em Portugal, e a partir do momento em que eles não são identificados, são os principais responsáveis, é eles que devem ser sacadas as responsabilidades. Mas não acha que deve ser a Justiça e a Procuradoria-Geral da República a desencadear processos de investigação, chamar as pessoas, ouvi-las, interrogá-las? É evidente que sim, mas deve haver da parte da política, e nomeadamente destes atores que estivemos aqui a falar, que têm, aliás, cargos de relevo no panorama internacional e que, ao estarem chamuscados por um caso de corrupção, deixam mal a posição do próprio país, deviam ser esses os primeiros a exigir o funcionamento da justiça. Porque nesta matéria, como noutras, eu não tenho dúvidas. Quer dizer, em Portugal há claramente corrupção. O que não há é justiça, que é outra questão. Era isso que eu lhe estava a perguntar. O que não há, claramente, é justiça. E podia dar aqui imensos exemplos, porque não há justiça porque não se acusa, ou porque não há justiça porque mesmo quando alguém é condenado ou acusado e há provas, como foi o caso de Isaltino Moraes, os tribunais não têm capacidade de mandar prender a criatura, ou porque depois há um conjunto de casos que vão sendo arquivados inexplicavelmente. E, enfim, eu podia dar aqui inúmeros exemplos, alguns dos quais eu próprio apresentei no Ministério Público, alguns não poderei falar, mas dou apenas só um pequeno exemplo. Entre muitos outros, entre 20 e tal, mas este posso falar dele até porque já está arquivado. Quando se construiu o Metro de Porto, a primeira fase, a Sociedade Metro de Porto decide adquirir um terreno para fazer a estação de Salgueiros e compra o campo de Salgueiros, que era o campo do Clube de Futebol. Pois, na altura, em reunião da administração da Sociedade Metro S.A., aqueles senhores à volta de uma mesa decidem comprar um terreno que tinha com avaliação, um documento de suporte de avaliação, 5 milhões de euros, decidem comprá-lo por 8 milhões 750 mil euros. Ou seja, e tudo isto está documentado. Aliás, foram estes documentos que eu entreguei no Ministério Público. E o que é que aconteceu? Aconteceu que ao fim de 3, 4 anos, não sei agora precisar, o processo foi arquivado. Porquê? Porque o Ministério Público entendeu que não sabia onde estava o dinheiro, portanto não teve capacidade de lidar com este problema. E que senhores foram esses? Foram os membros do Conselho de Administração daquela sociedade. Naturalmente, uns terão votado a favor, outros contra. E eu sobre isso não posso aqui falar, mas bastará consultar as atas. Houve uma reunião do Conselho de Administração do Metro de Porto em que... Isso foi em que ano? Portanto, isto terá sido em 2004, salvo erro. Agora, como é que isto aconteceu? Quem é que era o presidente da Sociedade Metro de Porto nessa altura? Valentim Loureiro, na altura. Então você está a acusar Valentim Loureiro? Não, estou a acusar todo aquele Conselho e, portanto, eu não tenho que fazer acusações sobre o plano jurídico, mas todo aquele Conselho de Administração que decide comprar por 8 milhões 750 mil euros um terreno que não vale nem 5 milhões, é evidente que, no mínimo, estão num crime de prevaricação que tem um quadro jurídico próprio. Mas, enfim, isto é análise casuística. Agora, vamos a uma análise mais sistemática do problema. A corrupção existe ou não existe em Portugal? Há duas perspectivas para analisar este problema em termos sociológicos. Uma é a opinião pública portuguesa. A opinião pública portuguesa, há um barómetro publicado bienalmente pela Transparência Internacional e os últimos dados dizem que 83% dos portugueses acham que nos 3 últimos anos, portanto 2008 a 2011, a corrupção cresceu enormemente. 83% dos portugueses. Mas poder-se-á dizer, bom, mas isto é a opinião pública portuguesa. Mas há um dado muito mais importante do meu ponto de vista, que é o Índice de Percepção da Corrupção Internacional, que já não tem nada a ver com a opinião pública portuguesa, mas que é um índice, é um indicador anual da Transparência Internacional, que avalia os vários países em termos de corrupção. Portanto, não interessa aqui os pormenores técnicos, naturalmente, mas o indicador é o indicador composto que resulta de análises do Fórum Económico Mundial, de fundações, de think tanks internacionais, e esses sábios internacionais, a conclusões a que chegam sobre Portugal. Atribuem-lhe uma nota e depois faz-se um ranking. Pois nós, em 2000, ocupávamos o 23º lugar. 23º lugar. Em 2010 e 2011, o 32º. Ou seja, na última década, Portugal desceu cerca de 10 lugares em termos da sua posição relativa em corrupção em termos mundiais. Deixa-me ouvir do Dr. Medina sobre isto que só para concluir, dê-me só um segundo. Dizer. Quem é que está atrás de nós na Europa? Apenas os italianos com as tradições de máfia que conhecemos e os gregos, que enfim, nem vale a pena falar. Pelas razões que também presumimos. Dr. Medina, um comentário a estes dados e a estas afirmações do Dr. Paulo Moraes. Não, aqui o dado e o comentário é simplesmente este. Nós mantemos uma
uma máquina de investigação e de julgamento não serve para coisa nenhuma. Porque hoje qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhado. Porque os processos ficam aí a parasitar em sítios que nós não sabemos. Não percebo porque é que não há periodicamente a publicação do estado dos processos. Porque há processos que nós conhecemos agora, esse Freeport, não sei o que, esteve 4 anos parado, não sei onde. Quer dizer, publicava-se, não se tinha que dizer em que estado estava. A investigação. Pronto, num semestre, noutro semestre, não sei porque é que a lei não obriga a isto. Porque a público passaria a ter uma noção muito mais segura e muito mais crítica do que está a acontecer. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente, porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar os benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. Pessoas que, enfim, viveriam com alguma modéstia, passam a viver, nós sabemos de alguns, porque infelizmente ou felizmente isto é uma cidade pequena, nós sabemos dos que chegaram aqui a Lisboa, que vieram de vários sítios do país, com uma mala de cartão, como eu costumo dizer, e são multimilionários hoje. Exibem e sabe-se como é que vivem, não sabe só como é que chegaram àquele teor de vida. E o Estado, e a mim aflige muito isto, porque nós, num tempo de sociedade em empobrecimento acelerado, a moralização da sociedade é um imperativo. E eu fico surpreendido, o Presidente da República não lhe ouço nada. Ao chefe do governo não ouço coisíssima nenhuma. Quer dizer, está tudo impávido e sereno, ver a imoralidade agraçar por toda a parte, são verdadeiros saques sobre a sociedade portuguesa e não acontece nada a ninguém. O Dr. Paulo Moraes, quando fala dessa alteração de posição no ranking dos países mais corruptos da União Europeia e a circunstância de estarmos agora numa posição muito mais ilícita do que estávamos há 10 anos atrás, isso decorre fundamentalmente de quê? O senhor há bocado deu um exemplo de um terreno. Estamos a falar de quê? De terrenos, de câmaras municipais? O que é que justifica esta alteração de posições? Eu julgo que há duas áreas, fundamentalmente. Uma tem a ver com as câmaras municipais e com os negócios no urbanismo que levaram uma bolha imobiliária gigantesca que existe neste momento em Portugal e que decorre com os negócios do urbanismo. Mas isso já foi há muitos anos, porque nos últimos anos as câmaras municipais não têm construído coisa nenhuma. Pois, mas o problema é que a bolha imobiliária construiu-se da seguinte forma. Ao longo dos últimos 25 anos, os crimes urbanísticos são sempre, digamos, 90 e tal % de dois tipos. O licenciamento de obras que não cumpram os instrumentos de planeamento, o que acontece muitas vezes, ou então, o que é mais grave, alterações ao planeamento em função de favorecer determinados favores, normalmente a quem domina a estrutura partidária. Então, o que é que aconteceu nos últimos 20 anos? Sistematicamente, promotores imobiliários com influência política compraram terrenos agrícolas e conseguiram, através de despachos das câmaras, valorizá-los na ordem de 10, 11 vezes. Estamos a falar de margens de rentabilidade da ordem dos 900 mil %. Portanto, compram um terreno agrícola por 100, que passa a valer 1000 no momento em que a urbanizavam. E depois o que é grave, e isso responde à sua questão, é que quando os promotores imobiliários promovem a construção, vendem casas que ficam muito mais caras do que deveriam efetivamente ficar. E, de facto, as casas em Portugal têm custado, agora já não, mas têm custado nas últimas décadas, 30%, 40% acima do seu real valor. Portanto, isso é quando constroem casas. O senhor situa esse processo em que momento da nossa vida pública? Há 10 anos? Sim. Isto vem de há 25 anos até há 3, 4 anos atrás. Sim. Mas atenção, que mesmo no momento em que não se constrói, as margens para os promotores mantêm-se. Porquê? Porque muitos desses terrenos são valorizados na medida em que os promotores sabiam, conluiados naturalmente com o poder central, habitualmente, que ali ia haver um investimento público. Então há muito terreno que foi hipervalorizado, não para se construir lá uma casa, mas para que o preço de expropriação já não fosse o preço do terreno agrícola, mas o preço do terreno urbano. Ou seja, muita gente, pouca gente aliás, mas muito mais gente, melhor dito, andou a comprar terrenos e a valorizá-los nas câmaras para que depois o Estado viesse e os expropriasse. Há secutes em que metade do preço da secute é o preço dos terrenos que tinham sido artificialmente inflacionados. Mas atenção que ainda há pior, muito pior, que é quando o terreno é comprado agrícola
é valorizado, e aqui há um funcionamento de tríade, de facto e de máfia, entre promotor imobiliário, presidente de Câmara ou autarca e banqueiro, e o que aconteceu em muitos casos é que o terreno era comprado, terreno rural, era transformado em terreno urbanizável, fazia-se ali um projeto que nunca se vinha a construir e é só o banco pedir um empréstimo que valia 40 ou 50 vezes mais o preço inicial do terreno. E o que aconteceu? O que é que ficou lá como garantia? O preço inicial do terreno. Isto no BPN foi uma prática reiterada, mas não só no BPN, também noutra banca. Então o que acontece é que nós hoje temos uma bolha imobiliária escondida em alguns bancos, o BPN é o exemplo maior disso, de facto, em que terrenos agrícolas, onde estão apenas umas couves, financiaram projetos imobiliários gigantescos. E o que é grave é que, por causa de todo este tráfico de solos, hoje, em 2012, andam o Estado português a pedir, dentro dos 78 mil milhões que vem da Troika, 12 mil milhões são para recapitalizar a banca, para tapar uma bolha imobiliária que foi construída assim, com a conivência de banqueiros, autarcas e promotores imobiliários. Doutor Medina, como é que não se faz nada, nem se fez, nem se viu isto? E eu suponho que a impunidade, quase assegurada impunidade, eu não sei quem é que pudesse cair nesta rede e que fosse investigado capazmente. Então, qualquer político, qualquer pessoa assim com um nome mais graúdo na sociedade, passa por estas malhas todas. Eu pergunto, isto não é um estímulo à corrupção? A certeza de que nada acontecerá. Depois de sair, porque o enriquecimento ilícito não existe. Antes de sair, porque isto anda para ali, pela PGR, Escola Politécnica, não sei bem para onde é que aquilo anda, sem ninguém dar pelo estado em que o próprio processo está. Quer dizer, as pessoas que infelizmente são em muitas circunstâncias, através da comunicação social, bastante visadas, quer dizer, é a única punição e porventura injustamente para muita gente. Não há nada mais. Paga o justo pelo pecador, muitas vezes. Em alguns casos, admito que sim, noutros casos, com certeza que não. Mas quer dizer, é a única hipótese de se sofrer uma punição, é a punição da opinião pública. Porque a punição da justiça, a punição legal, não funciona, nem funcionará. Todos os casos, quando aí aparecem, vocês noticiam essas coisas, eu digo, bem, é mais um para ficar por ali pela Escola Politécnica e arrastar-se. Quando o doutor Medina Carreira fala na Escola Politécnica, para quem não vive em Lisboa, está a referir-se à Procuradoria-Geral da República. Eu nem sei se o papel está lá. Não sei se o papel está lá ou se está na Alexandre Herculano. Mas, pronto, para mim é a sede, é ali a cabeça que dirige estas coisas. E pronto, aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos, parece que aquela gente não sente nem vê. O doutor Paulo Moraes ficou surpreendido pelo facto do processo Freeport não ter dado em nada? Surpreendido, não. Estou a perguntar. O professor Paulo Moraes não é distraído. Infelizmente, nada me surpreende, mas há algo que me surpreende, que é um certo silêncio aterrador na própria opinião pública. E se posso voltar à questão das PPPs, sim, as questões das parcerias público-privadas são claramente um caso de corrupção. E passo a explicar. A primeira de todas, na altura nem se chamava parceria público-privada, chamava-se Project Finance, é Ponte Vasco da Gama. Era mais fino. Isto que eu vou dizer agora é algo que li em relatórios do Tribunal de Contas, portanto não é informação secreta, bem em relatórios do Tribunal de Contas. Pois, a Ponte Vasco da Gama começa como sendo um grande embuste, porque à época, se recordarão, vendeu-se aquilo à opinião pública como sendo algo que tinha que se construir, o Estado não tinha dinheiro, então os privados vinham ajudar a construir a Ponte Vasco da Gama. Pois os privados, à época, dos 900 milhões de euros que custava a ponte, na época, entraram com pouco mais de 20%. Quantos? 20%, 23%, 24%. Tudo o resto foram dinheiros públicos ou garantidos pelo Estado português. Ou seja, fez-se a Ponte Vasco da Gama com, dito de outra maneira, os empresários que investiram na Ponte Vasco da Gama conseguiram com 20 e tal % do valor da Ponte Vasco da Gama o seguinte: ficar com as receitas da Ponte Vasco da Gama, com as receitas da Ponte 25 de Abril e, além disso, terem o monopólio das travessias rodoviárias do Tejo por toda uma geração. Porque, neste momento, se alguém quiser fazer ali uma ponte, terá que pagar royalties a esse grupo. Bom, mas isto foi o começo, catastrófico. Mas depois já houve 9 acordos de reequilíbrio financeiro, em que, invariavelmente, desde o início da construção da ponte, os acordos de reequilíbrio financeiro são transposições de recursos do Estado para os privados. Há um ano em que acontece esta coisa mirambulante, que é, há um aumento da taxa de referência do Banco Europeu de Investimentos e o Estado português dá à Luz ao Ponte 42 milhões de euros. Passados uns meses, a taxa de referência desceu e, para quem foi o benefício, também para a Luz ao Ponte. Agora, isto está nos relatórios do Tribunal de Contas sobre a matéria.
O Tribunal de Contas tem representantes do Ministério Público na sua Constituição e o que acontece nada. E depois o que é mais estranho é que a sociedade não se interroga por que motivo os ministros das obras públicas dos sucessivos governos trabalham todos hoje em parcerias público-privadas. Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, está na própria Lusoponte. Jorge Coelho, ministro das Obras Públicas de António Guterres, está na Mota-Engil, como presidente executivo, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. Valente Oliveira, ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está também na Mota-Engil. Ou seja, toda a gente, ou quase toda a gente, com responsabilidade nas obras públicas do Estado, depois acaba por ir para estas empresas que são as detentoras das parcerias público-privadas. O senhor está a lançar uma suspeição sobre esses nomes que acaba de referir? Não, não é suspeição. Não é suspeição, é uma afirmação. Eu estou a dizer que esses senhores estiverem em organismos do Estado a conceber e a alimentar negócios de que depois mais tarde vieram ser beneficiários. Mas a conclusão é que chega dessa ilação que faz. O que o senhor está a dizer é que antigos ministros de governos de Cavaco Silva e de governos socialistas deixaram de ser ministros das obras públicas para passarem a estar à frente de importantes empresas de obras públicas, Exatamente. Como a Lusoponte, como a Mota-Engil e outras. E qual é a conclusão que o senhor retira daí? Retiro que isso é uma atitude que não é séria. E eles é que têm que explicar à opinião pública porque é que lá estão. Não sou eu. Quem tem que estar sob escrutínio é quem exerce cargos públicos. Quem exerce cargos públicos é que tem que explicar à opinião pública os seus comportamentos. Quem tutela... Mas o senhor acha que, que o facto destas pessoas estarem nessas empresas não é inocente? Não, é porque levam a saber, não é? Não, Temos que perceber, não é? Não é que levam a saber, com certeza. São atitudes que não são sérias, claramente, eu digo isto sem qualquer ambiguidade, e que essas personagens teriam que explicar à opinião pública por que razão isso acontece. Porque alguém admitiria que um chefe de compras de uma grande empresa fizesse um mau negócio para depois passar para chefe de vendas do seu maior fornecedor? Isto era inconcebível. Deontologicamente não é admissível. Então como é que nós explicamos que os ministros das obras públicas, e quem diz ministros das obras públicas diz presidentes das estradas de Portugal, secretários de Estado das obras públicas, trabalham hoje todos para as parcerias público-privadas. E se nos documentos há este benefício que lesa permanentemente o Estado, então porquê é que o Ministério Público não atua? E não é só isso. Mas que provas é que temos, Dr. Paulo Moraes, de que a circunstância destas pessoas estarem à frente destas empresas faz supor que exista matéria criminal? Bom, a gente não pode dizer que é matéria. São estranhas coincidências. Não estou lá eu, não está o Paulo Moraes, não está lá você. Bom, estão pessoas que andavam no circuito destas negociatas, estão lá. Bom, a opinião pública tira as suas conclusões. Não, mas dê-me licença só para concluir. Quem chegou à conclusão que estes senhores prejudicaram o Estado português, não sou eu, são os relatórios do Tribunal de Contas. E, portanto, é com base nessa conclusão que eu acho inadmissível a sua atitude. Portanto, não sou eu que estou a dizer que eles lesaram o Estado português. São os relatórios do Tribunal de Contas que, reiteradamente, dizem que nas parcerias público-privadas se lesou o Estado português e depois esses mesmos atores vão trabalhar para as empresas que beneficiaram desse prejuízo ao Estado português. Isto é o objetivo. Mas há uma reflexão que pode adicionar-se a tudo isto que estamos a dizer. Porquê que Portugal está, sobretudo aqui esta zona de Lisboa e do Norte Atlântico, porquê que está cheio de redes de autoestradas? Quer dizer, porquê que esta gente promoveu tanta autoestrada? Esta gente, os governos? Os governos que andaram por lá, não sei quais foram. Quer dizer, isto tudo é muito estranho. Eu agora tenho que ir à Polícia Judiciária na sexta-feira porque me notificaram para lá e falar sobre o assunto. Falar sobre quê? Sobre este assunto. Eu não sei coisa nenhuma mais do que você ou que o Paulo Moraes... Até porque é que o Dr. Medina foi chamado pela Polícia Judiciária? Eu não sei. Alguém indicou o meu nome. Eu vou lá. Bom, mas o que é que sabe? Eu não sei nada. Eu sei é que os senhores tomaram conta do governo, encomendaram autoestradas absolutamente dispensáveis, que custaram rios de dinheiro, que nós tivemos que ir ao estrangeiro buscar dinheiro para fazer aquilo. Uma parte da dívida externa foi afeta exatamente a isto, que hoje não tem nenhuma utilidade, porque o país está de cócoras, na pobreza, não há dinheiro para a gasolina, não há dinheiro para as portagens. Quer dizer, porquê que isto passou pela cabeça das pessoas? Estavam loucas? Ou estavam ébrias? Não, isto por dizer que há uma coincidência entre encomendar montes de autoestradas inúteis e os que encomendaram.
que estiveram nos governos. Aquilo não foi ninguém que... Não foi o contínuo que encomendou estas autoestradas. Porquê é que esta gente encomendou tanto autoestradas? Bem, durante muito tempo ouvimos como justificação a necessidade de se modernizar o país, aproximar o litoral do interior, corrigir assimetrias, criar condições para investimento público e criação de emprego. Foram os argumentos que ouvimos durante muito tempo, não é? Todos nós os ouvimos. Mas essa gente tem habilidade para nos enganar, pensam eles. Pois, mas, por exemplo, 3 autoestradas para o Porto. Agora há um que vai ser interrompido, não sei. O que justifica 3 autoestradas à distância de 8 ou 10 km umas das outras? Isto não é o saque sobre o dinheiro público? Hoje em dia é consensual que efetivamente se construíram estradas que não são mais necessárias, até porque não há tráfego automóvel que as sustentem e que as viabilizem. Não são mais do que pretextos para alguém enriquecer. É que a existência de autoestradas, se a autoestrada funcionasse num regime de concessão, como nos outros países, não viria de mal ao mundo, porque as autoestradas seriam financiadas pelo seu tráfego. O problema é que em 2010, cometeu-se no governo de Sócrates, em maio de 2010, produziu-se uma alteração de legislação que é uma verdadeira bomba atómica financeira sobre as finanças públicas, que é o momento em que o governo Sócrates, à época, se compromete a pagar as SCUT, nomeadamente, foi no momento em que se começaram a pagar as SCUT, em função de um conceito que se chama a tarifa de disponibilidade diária ao quilómetro e por troço de autoestrada. Ou seja, há autoestradas SCUT que, independentemente de passarem lá muitos carros, poucos carros ou nenhum carro, tem sempre um rendimento garantido que dá aos tais 17%, 18%. E, portanto, no momento em que o Governo promove essa legislação que passou também na Assembleia da República, e isso permite garantir aos concessionários rentabilidades garantidas, haja ou não haja de tráfego, é evidente que o negócio a partir daí é excelente para as concessionárias. E mais, no momento em que se publicou essa legislação, o Governo então fez até algo estranho, que foi nem sequer publicou os anexos com os preços, que é uma ilegalidade. Portanto, na legislação de maio de 2010, faz-se referência a anexos que depois só aparecem em junho ou julho e que devem ter estado a ser cozinhados. E a minha pergunta é, então, como é que não há aqui uma intervenção das diversas autoridades? Aliás, quando o Presidente do Tribunal de Contas dizia que havia uns documentos secretos que não apareceram e que foi enganado, eu acho que a conclusão teria que ser outra. Se o Tribunal de Contas foi enganado e há documentos que não foram ao crivo do Tribunal de Contas, então os contratos são nulos e não há nada a pagar. Eu acho que essa é que é a ponta pela qual um governo sério deve começar a renegociação com os concessionários. E porquê que o senhor acha que o Tribunal de Contas não foi suficientemente claro, não agiu, não confrontou o poder político da época? Pois, não compreendo. Não vejo qualquer justificação para isso ter acontecido. Porque ou os documentos passaram no crivo do Tribunal de Contas e foram visados, e aí o Tribunal de Contas tem tanta responsabilidade nesta matéria como quem quis fazer estes verdadeiros roubos de estrada, o nome para isto, ou então os documentos não passaram por lá e, sendo nulos, os contratos são nulos e não têm que ser pagos. Esta, no meu ponto de vista, deve ser o começo da renegociação. Depois é evidente que há os documentos que são válidos e aí o que tem que se fazer, no meu ponto de vista, em termos de negociação, é fazer uma confrontação entre o valor atualizado das rendas já pagas e vencidas e daquelas a pagar e vencidas e confrontar este valor com o valor de uma avaliação justa do equipamento. Doutor Medina, porquê é que acha que está a ser tão difícil ao Governo intervir na questão das parcerias público-privadas? A única conclusão que posso tirar é que eles estão todos os mesmos. Ora estão no PS, ora estão no PSD. É a única justificação. António José Seguro defende agora um imposto sobre as PPPs. Sim, mas já ouvi dizer que há uma cláusula que não permite. Quer dizer, o privado, que devia correr algum risco, não corre nenhum. O Estado, pelas mãos destes senhores que estiveram por lá, ministros e secretários de Estado, assumiu todos os riscos. Quer dizer, tudo isto é tão estranho que eu não concebo que não haja um órgão de poder que mande investigar isto e que mande buscar os papéis secretos. Porque, de facto, tudo isto é tão estranho. E veio este governo, que também veio criar estranheza, né? Numa altura em que este governo devia agir, nem invoca a falência, nem invoca nada, e pronto, andam a discutir. Bom, há um presidente das Estradas de Portugal, não sei o quê, que há dias dizia, não, conseguimos 125 milhões. Mas ele não disse, é num ano, é em 30 anos. Absolutamente. Quer dizer, isto é tudo um embuste para enganar a opinião pública. O Dr. Paulo Moraes tem ideia de quanto é que será possível ao Estado português arrecadar com uma renegociação das parcerias público-privadas que seja justa,
Para nós percebermos, porque nós estamos agora confrontados com este buraco nas nossas contas de 4 mil milhões de euros ou mais do que isso, para conseguirmos compensar os 2 mil milhões do corte de subsídios, mais o diferencial do déficit a que temos que chegar no final do próximo ano. Uma renegociação justa das parcerias público-privadas poderia render quanto aos cofres do Estado? Essa conta existe? Não. Essa conta não existe porque os dados também não existem. Mas de qualquer das formas... Nem ninguém quer isso. Não, mas há dois caminhos possíveis para o Estado português, haja vontade. Do governo, naturalmente. O primeiro é nacionalização pura e simples, de algumas delas. É evidente que é nacionalização pagando o valor justo, e no momento em que se começa a pagar o valor justo, as rendas passam seguramente, pelo menos para metade, porque não vão garantir rentabilidades de 17% e sim rentabilidades, quando muito, de 8, 9%. Mas o Estado agora não tem dinheiro para nacionalizar coisa nenhuma. Não, se fizer uma nacionalização... É pagar com títulos do Tesouro. Não, mas se fizer uma nacionalização, passa a pagar rendas menores do que as que está a pagar neste momento. Porque o Estado também não tem dinheiro para pagar as rendas que está a pagar atualmente. No decurso deste exercício, 2012, o Estado está a pagar muitos milhares de milhões, alguns milhares de milhões, nas parcerias público-privadas. Portanto, passaria a pagar, no novo sistema de rendas, metade. Esta era a melhor solução do seu ponto de vista económico. Do seu ponto de vista financeiro, há uma solução ainda melhor, que é renegociar de facto com os privados o alargamento dos prazos, que é o Estado português deixa de pagar, só que o prazo da concessão, em vez de ser 40 anos, passa a ser de 60 anos. Enfim, isto agora já são questões técnicas. É, no fundo, passar a concessão das autoestradas para um regime de concessão, como acontece, por exemplo, com as minas, que é, no fundo, o que isto é. Isto são verdadeiras minas de ouro para os detentores das concessionárias. É, no fundo, mudar o modelo. Agora, em qualquer dos casos, era fundamental, a bem da seriedade do regime, que os pagamentos fossem suspensos de imediato. Isso não interfere com os interesses também dos bancos? Absolutamente, claro que sim. E não é isso que pode também estar aqui emperrado? Isso não tenho dúvidas sobre isso. Quem são os grandes interessados nesta matéria? São as construtoras, os consultores e os bancos. Esses, obviamente, que se mantiverem tudo como está, esses não se queixarão. E como nós sabemos que o poder político em Portugal tradicionalmente também está de cócaras perante este tipo de atores, é difícil. Aqui é um problema de submissão do poder político a este tipo de poder económico. Pois é, e é por isso que eu não advogo nada esta estratégia. Isto não é para ter conversas, é para dizer, estamos falidos, a gente vai cortar-lhes 30%. Vamos para o Tribunal, vão para o Tribunal. Porque não há moralidade, nenhum governo adquire prestígio e autoridade para governar se for às prestações e for aos salários e não for a esta gente. É que o governo não foi negociar com os assalariados. Mandou cortar, não foi? Subsídio aqui, subsídio. Não negociou com ninguém. Nem com sindicatos, nem com coisa nenhuma. Cortou. E aqui é a mesma dose. Estamos falidos. Este é um princípio de direito que é o único que pode levar a alguma resolução disto. Tudo isto que o professor Paulo Moraes diz, depois metem-se os advogados daqui, os consultores da colar, mais uns que estão no governo, que se calhar também estão a tratar da vida, e nunca mais isto Doutor Medina, andamos a ser enganados sempre. Isto cruza-se também com o financiamento partidário? Financiamento de campanhas eleitorais? O destino do dinheiro é-me indiferente. É-me indiferente. De ladrão, tanto faz levar para casa como levar para o outro sítio. Dr. Paulo Moraes, o senhor tem uma tese sobre a ligação direta entre obras públicas e financiamento partidário. É verdade. E é de facto quem financia os partidos tem capacidade de influência sobre os partidos e depois domina toda a vida política. Mas o facto é que hoje já é muito pior que isso. É que a política transformou-se numa mega central de negócios e nós já nem vivemos numa situação de promiscuidade, é numa situação de total identidade. Nós chegamos a uma comissão de inquérito sobre as parcerias público-privadas no Parlamento. Só que nessa comissão de inquérito estão inclusivamente pessoas ligadas ao setor imobiliário. Tivemos aqui, o professor Avelino fez parte de uma comissão e saiu porque não lhe dava os papéis. Portanto, neste momento já passamos essa fase. Já não são os detentores de poder económico que mandam nos políticos. De facto, na política já há uma promiscuidade de tal ordem que os atores das empresas e do Parlamento e do Governo já são todos os mesmos. É por isso que o nível de promiscuidade, e em particular no Parlamento, chegou de facto a uma dimensão que é inadmissível. Eu não percebo como é que a Presidente do Parlamento, o Presidente da República não intervém quando no Parlamento... Eu não estou a dizer que os 230 deputados são todos corruptos ou têm todos conflito de interesses real, potencial. Não é. Não, longe disso. Mas em todo o Parlamento onde há dinheiro, há conflito de interesses. O que é que o senhor defende então? Quem está no Parlamento não podia ter qualquer tipo de atividade ao nível de, eu defendo, de consultoria, numa advocacia, situação normal.
defende um regime de incompatibilidades rigoroso, depois um período de nojo quando sai da atividade pública para a atividade privada de algum tempo e, sobretudo, o que não pode acontecer é alguém andar a montar negócios nas suas funções públicas, como aconteceu com as parcerias público-privadas, e depois ir geri-los para a atividade privada. Isso não pode acontecer nunca. Na fase a que nós chegamos, com o nível de promiscuidade que nós temos, nomeadamente no Parlamento, eu acho que, neste momento, teríamos que ter uma situação de exclusividade absoluta. Enfim, quando isto limpasse um pouco, poder-se voltar a um regime mais favorável. Mas neste momento, nós, em todas as comissões parlamentares com alguma relevância económica, temos conflito real de interesses. O Dr. Medina tem uma péssima opinião sobre a classe política portuguesa. Não é sobre a classe política, é de alguns políticos. Há muita gente séria. Mas deixa-me só contar uma história por causa do destino do dinheiro. Que há uns 12 anos, eu estava ali em Belém um sábado de manhã, em frente dos Pastéis de Belém, e aproximou-se um velho camarada meu do PS, estivemos ali a cavaquear, e a dada altura, imaginas quanto é que fica pelo caminho dos dinheiros ditos dados aos partidos? Não faço ideia de cadê nesses negócios. 85%, disse-me ele. Esse sei eu quem foi que me disse. Passados que um ano, uns 6 meses... Não podemos saber quem foi? Não direi. Não vale a pena. Se acreditam no que eu estou a dizer, chega. Bom, passado tempo, falei com um do PSD, já, desse é que não me lembro, estivemos a conversar e eu disse, eu ouvi dizer que ficava muito dinheiro pelo caminho, e ele disse, não, ficam 85%, que era a tabela nessa altura, há 12 anos, do PS e do PSD, era 85% ficava pelo caminho. Bom, isto é uma falpeira. Como é que Presidente da República, como é que chefe de governo, como é que presidentes de partidos olham para isto tudo e deixam passar. A situação atual é muitíssimo mais difícil e vai ser cada vez mais difícil à medida que o país empobrecer. Enquanto as pessoas olharem para isto, para esta indecência que é realmente a vida pública portuguesa. O Dr. Paulo Moraes, quando esteve cá da última vez, falou em malas de cartão carregadas de dinheiro. De couro, hoje já são de couro, já são mais elegantes. Eu agora estava a pensar naquela metáfora do Dr. Medina, quando fala quando sugere a Linda de Sousa. A Linda de Sousa, a cantora luso-francesa. Mas é que a evolução, em termos de financiamento, nos últimos 15 anos foi só essa. É que antigamente eram caixas de sapatos. Agora é malas de couro, que já são bem mais elegantes. Caixas de sapatos? E de marca, o Louis Vuitton, não sei se é esse que faz mal. De facto, hoje, enfim, também já há estudos sobre essa matéria, não será, há quem fale de 80%, mas 40% seguramente ficam pelo percurso. E voltando àqueles exemplos que eu referi na área do urbanismo há pouco, é evidente que quem ganha com isto, ganham os partidos que nunca têm falta de dinheiro para atividade nenhuma. Ganham muito, naturalmente, os traficantes, os intermediários desta matéria, que ficam com 40%, 50%, 60%. É uma excelente margem. E os intermediários estão quem? São pessoas dos negócios que habitualmente aparecem nos partidos em tempo de eleições. São aquelas pessoas que normalmente estão nos partidos ligadas aos negócios. Alguns são deputados, outros não são. São aquelas pessoas que têm ou o poder na mão ou a mão no poder, uma das duas. Mas são pessoas com altas responsabilidades nos partidos ou são segundas e terceiras linhas? São normalmente segundas linhas. São quem anda a carregar a mala, são sempre as segundas linhas. Mas andam mandados por primeiras linhas. Mas repare, quem são os grandes beneficiários? Os grandes beneficiários são, obviamente, quem financia. Há muitos casos, enfim, não vamos estar aqui a anunciá-los, que seriam N. Mas quando se lê aqui há dias no jornal que em Valongo alguém compra um terreno por 6 milhões de euros e passado 10 minutos vende-o por 20 milhões, é evidente que o lucro que leva nessa transação de 10 minutos já dá para financiar, obviamente, muitas campanhas eleitorais. Mas ainda há negócios desses, doutor Paulo Moraes? Absolutamente, este negócio é recentíssimo, tem meses. Que negócio foi esse? Portanto, é um negócio que foi noticiado, aliás, e que foi entregue ao Ministério Público. Eu próprio que o fiz chegar lá, não sei se já terão aberto o envelope lá no Ministério Público. Mas consistia em quê? Consistia no facto de que um promotor imobiliário compra um conjunto de pessoas terrenos por 6 milhões, consegue uma declaração da Câmara de Valongo dizendo que aquilo ia deixar de ter aquele tipo de capacidade, passava a ter capacidade construtiva e um coeficiente de ocupação de solo distinto, e passa para 20 milhões. Quanto tempo é que isto demorou? 10 minutos. Mas agora não se vendem casas, elas estão aí todas à venda. Ainda há gente que esteja a comprar terrenos por 6 milhões de euros para depois construir e não conseguir vender coisa alguma? Não se vende habitação tradicional, mas vendem-se muitos equipamentos e lá está. E depois há sempre as outras alternativas. A possibilidade de amanhã haver uma expropriação naquele terreno e a possibilidade de ir ao banco buscar o dinheiro todo e nesta tríade banqueiro, autarca, promotor, ganhá-lo todo. Aliás, o prejuízo do BPN baseia-se, em grande parte, em manobras deste género. Quem é que pagou tudo?
Os portugueses, no momento em que o banco foi nacionalizado. O doutor Medina acredita mesmo que os grandes decisores políticos estão metidos nisto? Não, os grandes decisores políticos, enfim, isso teríamos que definir o que é um grande decisor. Estou convencido que não. O problema não é estarem metidos, é permitirem que isto aconteça. Quer dizer, eu se exercesse uma alta função do Estado não estava calado com isto, não estava tranquilo. Porque isto é uma das razões pelas quais a sociedade portuguesa vai tornar-se um veneno permanente. Os pobres que estão a ser expoliados com TSUs e outras coisas não podem olhar para isto nem respeitar quem dirige este país. Temos, naturalmente, pessoas de todos os escalões da política, dos mais altos aos mais baixos, você não falar disto. Nem se vê ação nenhuma que a Ministra da Justiça promoveu a legislação sobre enriquecimento ilícito. Aquilo creio que foi para o Tribunal Constitucional, não serviu. Quer dizer, está tudo montado para roubar. Está tudo montado para roubar. Como o Tribunal Constitucional? Não, pior. É que a legislação já foi feita no Parlamento, deliberadamente inconstitucional, para chumbar no Tribunal Constitucional. Eu não tenho dúvida sobre essa matéria. Os senhores deputados que articularam aquele enquadramento legislativo já o fizeram por forma a saber que o Tribunal Constitucional ia chumbar e, portanto, ganhavam aqui mais algum tempo. Mas a Ministra da Justiça empenhou-se tanto nesta questão? Eu julgo que ela continua empenhada, mas por todos os efeitos a legislação tem que sair do Parlamento. Sim, sim. A legislação tem que sair do Parlamento e eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou a dizer. A legislação foi feita de propósito para ser inconstitucional e ser chumbada de Tribunal Constitucional. Então o Dr. Paulo Moraes acha que tudo esbarra na Assembleia da República? Ou pode esbarrar? Uma parte significativa, até porque naqueles números que eu referi no início da nossa conversa, em que se dizia que 83% dos portugueses acham que a corrupção está a subir, acham também que as entidades mais corruptas o Parlamento, em primeiro lugar, e os partidos políticos. Ora, são exatamente aqueles que deveriam tomar as medidas que combatessem a corrupção, que são as entidades mais corruptas. Mas isto tem a ver com corrupção e com, de facto, um conflito de interesses, porque, e como dizia há pouco, nós temos no Parlamento conflitos de interesses permanentes, nomeadamente nas questões que têm a ver com maior sensibilidade económica. Nós, na Comissão Parlamentar, que julgo que hoje é claramente a mais importante, que acompanha o Programa de Assistência Financeira, os principais deputados daquela comissão têm interesses nos processos que decorrem da implementação do memorando. Para não ir mais longe, a privatização da EDP deve ser, digamos, controlada ou fiscalizada a nível parlamentar, a privatização da EDP, que já teve lugar pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Pois, o vice-presidente, que é o deputado Miguel Frasquilho, trabalha no BES Investimentos, que foi a entidade que assessorou os chineses na compra da EDP. O deputado Pedro Pinto, que aliás agora é vice-presidente do PSD, é consultor em empresas que trabalham intimamente e quase exclusivamente com a EDP. O advogado Adolfo Mesquita Nunes pertence ao escritório Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, que é o escritório principal dos assuntos da EDP, etc. Como é que estes senhores deputados que estão nesta Comissão Parlamentar, como é que podem eles estar a fiscalizar de forma independente um negócio em que eles próprios são parte interessada? Portanto, isto é um problema de promiscuidade. São essas pessoas que também vão acompanhar os processos de privatização da ANA e da TAP, que são as empresas que agora estão na calha para serem privatizadas? Provavelmente. Aliás, o processo de privatização da EDP foi um péssimo exemplo. Repare, quem é que fiscalizou o processo de privatização? Foi esta Comissão Parlamentar, com a independência que se imagina. Depois houve uma comissão que tinha académicos, entre os quais Daniel Bessa e outros, pessoas com currículos muito respeitáveis, mas foi uma comissão nomeada pelo Governo. Quando o que deveria acontecer era a existência de uma comissão que fiscalizasse a atividade do Governo. Porque a suspeição e a falta de transparência que o processo teve implicava um grande escrutínio. Porque em tempo de crise vende-se barato. E quando se vende barato, naturalmente aguçam-se muitos apetites. E, portanto, para prevenir a corrupção... Neste caso, vendeu-se caro. Porque quem ganhou foi a maior proposta. Naturalmente, das três. Mas nós não conhecemos completamente o processo, nem sabemos porque ganharam estes, nem sabemos porque perderam os outros pré-qualificados, nem sequer sabemos porque é que não houve mais pré-qualificados. E, portanto, não, aquilo que sabemos é que ganharam estes porque ofereceram 2,7 mil milhões de euros. E portanto, dando um prémio considerável, não é? E permitindo ao Estado um encaixe significativo para abater a dívida pública. Mas a discussão não é essa. A discussão é estes processos têm que ser transparentes. E o que é facto é que não houve cuidado com a transparência porque a Comissão Governamental não a garantiu. A Comissão Parlamentar, muito menos. O próprio Conselho de Prevenção da Corrupção
Conselho de Prevenção, recordo, apareceu no processo, já o processo estava concluído. Portanto, vem fazer prevenção a posteriori, o que é, no plano semântico, até um pouco estranho. Paulo Moraes, só para concluir, o processo foi tão opaco e tão pouco transparente que já está a ser investigado pelo Ministério Público. E, curiosamente, também algo... É um para se afundar lá. Mas mais, o Ministério Público está a investigar e, no momento em que faz a investigação, já diz que a investigação não tem nada a ver com quem comprou o EDP. Ou seja, então, investigam e já estão a amnistiar, digamos, é uma figura jurídica estranha. Se arranja um contínuo para... Nós temos 3 minutos para fechar o programa. Quando é que o seu observatório irá divulgar novos dados? Porque, volta e meia, vamos tendo notícia de conclusões que vão surgindo. Para quando é que estão previstas novas divulgações? Há 2 tipos de informação. Uma é o índice de percepção da corrupção, que é anual, será divulgado agora em novembro ou em dezembro, ainda não está marcada a data, mas é sempre no final do ano, sendo que a análise destes números não deve ser anual, portanto deve ter uma percepção quinquenal, decenal, para termos uma perspectiva de evolução da sociedade. Há um outro projeto em que estamos a trabalhar, que julgo que pode ser muito importante, que é a criação de um portal onde toda esta informação possa ser disponibilizada aos cidadãos para que todos saibam, de facto, quais são os conflitos de interesses dos deputados, dos membros do governo, porque o primeiro antídoto para a corrupção é claramente a transparência. Alguém percebeu isto antes de todos os outros, foi o senador Barack Obama, que ele próprio, enquanto senador, fez construir um portal onde ainda hoje existe, chama-se usaspend.gov, onde podemos todos, em todo o mundo, acompanhar do princípio ao fim cada investimento da administração federal americana. E eu gostava de ter algo do género cá em Portugal. E é esse, portanto, o seu desígnio. Sim, sim. Judito, deixa-me só lembrar um episódio que todos temos presente de uma tentativa de atacar este problema do engenheiro João Cravinho. E viu-se o que lhe aconteceu. Quer dizer, aquela gente toda levantou-se contra ele. Quer dizer, um sujeito sério depois é abatido por uma série de gente duvidosa, que é aquela gente que pontifica ali, não é? Não se pode dizer que alguém não tenha tentado. Aquela gente está a referir-se aos colegas dele no com Parlamento? certeza, o PS levantou-se contra ele. Eu lembro-me até de uma sessão indecorosa de ataque ao João Cravinho, uma vergonha, dos PS, uma vergonha. Quer dizer, quando alguém sério se levanta e tenta pôr alguma coisa no chão, é logo destruído. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza e com horizontes muito, muito difíceis. Dr. Medina, para terminar, e acha que o país pode sobreviver a uma crise política, a divergências profundas entre os 2 partidos da coligação? Para fecharmos. Bom, Judito, nas circunstâncias atuais desejo que funcione. O problema é outro. O problema é outro. É que sabe-se hoje que dentro do Conselho de Ministros os manifestantes têm um advogado, que é o Dr. Paulo Portas. E, portanto? E, portanto, quer dizer, dentro do Conselho de Ministros há oposição. Estes manifestantes todos que andaram a berrar aí há 3 ou 4 dias, sabe-se agora que o Dr. Portas é o seu advogado lá. Então como é que o Dr. Paulo Portas pode continuar a coabitar, segundo essa tese, com o Dr. Passos Coelho? Por isso é que eu, no lugar dele, tinha saído. No lugar de quem? De Paulo Portas? Sim, sim. Saído do governo? A atitude que ele tomou era para sair. Era para sair, não era para ficar. Acha que ele, para ser consequente com o discurso que fez, devia sair do governo? Hoje dito, se uma pessoa tem uma tese legítima, aliás, eu estou de acordo com o Paulo Portas, hein? Aquilo que se deveria fazer é aquilo que ele diz. Agora, eu não estou no governo. Dentro do governo nós temos que ter realmente dentro na língua e na bola. Portanto, a partir do momento em que ele tomou uma posição que é coincidente com todos os manifestantes que andam pela rua, bem, isto não é possível ter um governo com a oposição dentro do governo. Não sei então, do seu ponto de vista, o governo está condenado. Eu preferiria que o governo saísse e que fosse constituído um governo com os 2 partidos, mas com outra gente. Não é? Com outra gente? Com outro primeiro-ministro? Sim, com toda a gente. Saíam todos e entravam outros novos. Não é? Porque este governo eles já não podem sentir-se bem uns com os outros lá dentro. Não é? Mas quê? Convocando novas eleições ou um governo de iniciativa presidencial? Esses partidos é que detêm a maioria. A maioria não é do Passos Coelho, nem ninguém. A maioria é do PSD e do CDS. Arranjar gente que possa conciliar-se e levar por diante esta tarefa. Porque acho que aquele Conselho de Ministros está completamente envenenado. Não é? Completamente envenenado. Tendo Paulo Portas razão no que diz. Não é? Agora, eu estou de acordo, mas eu não estou lá dentro. Eu estou cá fora.
Doutor Medina Carreira, muito mais teríamos a desenvolver sobre este tema. Doutor Paulo Moraes, muito obrigada por ter estado connosco. Nós teremos de volta de hoje a uma semana com o doutor Paulo Trigo Pereira, professor do ISEG, para continuarmos a falar da crise nacional. Boa noite.